Câmara derruba totalmente o último decreto do aumento do IOF. Banco Central atua no dólar e defende a Selic alta. Até porque, meu amigo, por exemplo, a cesta básica de São Paulo subiu quase 9% nos últimos 12 meses. Isso e muito mais, você vê hoje no seu Jornal do Investidor. Boa noite! A Câmara colocou hoje, nessa quarta-feira, colocou em pauta o projeto que desliga o decreto 12466, aquele que deixou o IOF turbinado no crédito, nas suas comprinhas do dólar e também no seu cartão internacional. O texto correu em regime de urgência, aprovado na semana passada, depois que o mercado fez cara feia, não gostou, e o Planalto recuou de arrecadar 20 bi, e agora tá ficando feliz com só 10 bi aí. E ainda assim, essa grana eles estão contando muito para dar uma engordada no cofrinho vazio. E o que os nossos parlamentares decidiram? A Câmara enterrou o decreto por inteiro. O IOF volta às alíquotas antigas nos empréstimos, no cartão, câmbio e remessas. O crédito pode ficar até 2 pontos percentuais mais barato e o dólar turismo perde um tiquinho de pressão. Mas o governo perde os 10 bilhões de receita e vai ter que tapar o buraco aí, olho vivo, em novos impostos, novas medidas. Agora começa as artimanhas. É isso. E cortes de gasto, tá, pra eu falar aqui, mas você acredita em Coelhinho da Páscoa? Não, a gente tá falando de corte de gasto desde o começo do governo. Então, dica prática pro brasileiro, independente do IOF, você tomar a decisão de se endividar no Brasil é a coisa mais arriscada que você pode fazer. O recado veio reto do Copom. Depois de jogar a Selic para 15% ao ano, o Banco Central deu uma cruzada de braços aí para ver se a pancada é suficiente para domar a inflação. Hoje está um pouquinho a mais de 5% ali. Eles querem trazer para a meta de 3% e não vale usar o que o Bruno falou, modo Dilma, que a gente dobrar a meta. A ata de ontem desenha 2 provas de fogo. Primeiro, checar se esses 15% são mesmo um remédio cavalo ali, suficiente, e depois deixar o remédio na veia por algum tempo. O BC teme que as expectativas soltas empurrem a inflação de 2026 para algo como 4,5%, que é bem acima dos 3,6% que ele projeta. Daí o papo, né, de segurar os juros por um período bastante prolongado. Para piorar, rola aquele recado cifrado lá para Brasília, sabe? Se o governo ligar a torneira do gasto ou do crédito fácil para salvar o PIB, sim ou claro? Ou traduzindo melhor, né? Para salvar as próximas eleições, né? Mas o Copom promete apertar ainda mais o torniquete. Em um bom português, o juro alto veio para ficar até a inflação baixar e as expectativas sentarem e o BC poder respirar aliviado. A grande questão é essa, né? Juros ficam altos por causa do fiscal, mas o governo não vai cortar gastos do lado dele e a inflação não tem cedido por causa dos juros altos, né? Não, os juros altos não têm sido suficientes para isso. E se a gente abaixa juros, aí o dólar pode crescer frente ao real e aí que a inflação não corrige de vez. Olha o sinuca de bico que a gente tá. Então, é o financeiro falando, para de gastar, e o comercial, vamos comprar, vamos fazer festa. Isso aí, ou dentro das casas brasileiras, isso acontece muito também, né? E a gente consegue perder nos 2 cenários, né? Via a inflação e via esse remédio horroroso que são os juros. Mas, meus amigos, o mercado não é que gostou da história? A expectativa de queda na Selic, acho que o pessoal tá pensando meio teorema de Tiririca, né? Pior juros que tá, não fica. Olha que fica. Então, sempre fica. Valuations baratos e fluxo estrangeiro, olha aí, as ações que vem subindo nos últimos dias, avançando de 10% a 20%. O que você acha, hein? E por falar em dólar, você já ouviu falar do casadão, Bruno? Não, casadão? Não. Casadão. Vamos tentar explicar que é complexo esse lance aí, ó. Para acalmar o dólar, o Banco Central coloca notas de dólar nas mãos, é como se colocasse, né? Literalmente nas mãos de quem precisa pagar suas contas em moeda estrangeira nesse instante, injetando até $1 bilhão, que é o dinheiro vivo no mercado hoje. Ao mesmo tempo, ele recolhe promessas antigas que havia feito de entregar dólares lá na frente. Esses papéis são os contratos futuros, o tal do swap cambial reverso. Nada mais é que a troca de um combinado, né? Antes, o BC garantia dólar barato para depois, agora ele faz o oposto e assume o risco, como se ele cancelasse ali os seguros que o mercado tinha comprado anteriormente contra uma alta da moeda, né? E essas 2 jogadas acontecem juntas e por isso receberam o apelido de casadão, porque acontecem ali de mãos dadas, né?
De um lado sai dólar em espécie e de outro entram esses papéis cancelados, o que tira a pressão dos dois lados do balcão e evita que o preço do dólar dispare ou despenque de repente. Pensa aí em encher um balde furado. Você despeja a água de um lado, vende dólar à vista e tapa o furo do outro, que é reduzir os swaps, mantendo o nível estável sem grandes ondas, o que deixa o câmbio mais previsível, até para quem não acompanha o noticiário financeiro. O objetivo final é muito simples, dar um respiro para o real e mostrar ao mercado que, se necessário, o BC tá lá, rapaz, ainda tem mais água e tampões à mão para repetir a manobra. Lembrando a todos que ele controla a torneira e o ralo ao mesmo tempo, mas quem determina a conta de água é o mercado. Sabe aquele friozinho na barriga antes de você comprar, de você dar um buy lá, um comprar no seu home broker da sua corretora? O Michael Shermer, acho que é assim que fala, o psicólogo por trás do best-seller sobre dinheiro, contou ao Valor Invest que o nosso cérebro decide no piloto automático, o tal Sistema 1, e só depois inventa uma desculpa esfarrapada pro racional, né? Pro Sistema 2. Moral da história, você acha que você é um investidor consciente, mas é o sentimento que assina o seu extrato. A gente faz isso para um monte de Com coisa, certeza. não é só para investimento. A gente tá mais para Homer Simpson do que para efetivamente um investidor racional. Exato. Perder R$100 machuca como levar um soco de 200. A dor é 2 vezes maior do que a alegria do ganho. E daí o investidor só topa o jogo se o retorno puder pagar esse boleto emocional em dobro. E não é à toa que a galera fica agarrada ali à ação despencando, né? Esperando voltar para o zero só para não ter que admitir o tombo. E ele lembra que desde os anos 30 o governo já tinha sacado aí essa trava mensal, né? Ele já descontava a grana direto da folha, como faz hoje também, para quem não consegue poupar nem para pipoca. O tal paternalismo libertário que tanto tem aqui no Brasil. Super. Hoje a chave é confiança. Outra emoção também, né? E sem fé no amanhã a gente vira uma república de bananas e ninguém investe um centavo aqui. Então, antes do próximo trade, cheque direitinho o seu coração, não só a calculadora. E segura o carrinho paulistano. A cesta básica caiu 0,4% em maio e fechou o mês a R$ 1.365 quase. Mas não se anime por aí não. Nos últimos 12 meses a conta subiu 8,8%, bem acima da inflação oficial de 5,3%. Era para estar pior, mas Exatamente. piorou do mesmo jeito. Piorou, cara, e o Selic no talo, esse é o pior, né? A meta do Banco Central é 3% com teto de 4,5%, como a gente falou, né? E a gente está 2 andares acima aí do elevador de preços. O tal alívio veio porque alívio muito entre aspas, né? Porque itens de limpeza caíram 2%, higiene 1,8%, dando uma ajudinha ali. A comida ficou quase estável, 0,16%. Cara igual. Hã? Estável, cara igual. Exato. No acumulado, porém, a cozinha virou o vilã. Olha só, o café disparou quase 96%, a carne de segunda sem osso 31% e a de primeira 28,5%. Toma. Culpa do clima ruim nas lavouras, grão valorizado lá fora e custo de produção turbinado. Receita perfeita para esvaziar a carteira antes mesmo do fim do mês. Enquanto isso, o BC espetou a Selic em 15% para tentar derrubar a inflação, mas se a feira já pesa quase 9% a mais do que um ano, meu amigo, a vida real tá gritando bem mais alto do que qualquer boletim do IPCA, não é mesmo? E na sua cidade, como é que tá o preço aí do mercado? Tá subindo só 5% ao ano ou bem mais do que isso, hein? Bem mais do que isso. E um alerta que cai como balde de água fria. O tal arcabouço fiscal, que era vendido pra gente como salvador da lavoura, tá quebrando as contas públicas. Se nada mudar, o Brasil já chega a 2026 flertando com um shutdown da máquina pública, já que seria preciso cortar 75 bilhões de reais para funcionar no modo econômico. Diz aí, qual que é a chance? Pelo histórico. Histórico de atleta, né? Histórico de atleta. O relatório pinta um filme de terror econômico, né? O déficit primário acima de 2% do PIB até o fim da década, metas fiscais inatingíveis já em 2029 e lá em 2035, ó, escuta essa aí, ó, dívida que bate 120% do PIB. Tipo cartão estourado no crédito rotativo, né? Quanto mais gira, mais dói.
Com juros bem altos. Pra gente pagar. Exato. E quem vai apertar o cinto? O Congresso não quer aumentar imposto, o Planalto e parlamentares não cortam gastos, cada um empurra o abacaxi para o outro. Falam em mexer em super salários, benefícios, emendas, benefícios atrelados ao salário mínimo, mas ninguém quer se queimar, meu amigo. Moral da história, se o casal aí, o casalzinho, já que a gente falou de casadão, né? Governo, Congresso não conversar logo, a conta chega pra gente com juros e correção monetária. O Banco Vermelho, sabe aquele? Qual? O Santander, você pensou no Bradesco, né? Mas eu, falando do Santander, Santander. folheou 42 FIIs, fundos imobiliários que valem uns 92 bi, que é quase 70% do IFIX, e trocam, negociam, né, 148 milhões por dia. E dessa peneira saíram 12 queridinhos. O pacote promete dividend yield de até 14,5% nos próximos 12 meses. E em tempos de Selic a 15, né, sem você precisar fazer nada, fica meio complexa a análise do investidor, né? Tá bem difícil, né? A lista tá aqui na tela para você. Metade dos eleitos vive de papel. Por exemplo, o MCCI 11, que paga IPCA mais 7,6%, que dá um yield de 12,7%, ou o KNCR 11, que é um portfólio 100% CDI, chutando chegar a 14,5%, que o Santander julga, inclusive, que esse fundo tem uma carteira diversificada e devedores de qualidade. Na mesa ainda tem FIIs de shopping, galpão logístico, renda urbana, híbridos e hedge funds. É um menu aí de 6 pratos para ninguém enjoar. Só que boa comida também pode ter espinho, tá? Crédito apertado aumenta o risco de calote lá nos recebíveis, né? E ajuste de aluguel também nos FIIs que tem esse tipo de estrutura, né, de recebimento. E yield alto também não conserta a carteira furada. Moral da história, se o brilho dos 14% estiver te hipnotizando, lembre-se de checar agora a garantia, a qualidade do devedor e a liquidez antes de você gritar compra. Afinal, rentista prevenido vale por 2 e paga menos imposto de nervoso. E falando para você de FIIs, eu não sei se você já viu, né? Mas a parte de fundos imobiliários lá do Investidor 10, ó, tá top demais. Vamos pegar aqui, por exemplo, o BRCO 11 na lista do Santander, né? Nessa lista que a gente viu. Além de todas as informações financeiras, como dividendos, dá para você ver também a lista de imóveis e a localização deles. Olha que bacana. E a novidade é o histórico de vacância histórica do fundo. Bruno sempre coloca uma vaquinha aqui. Tô falando isso só para dar trabalho para procurar o meme. A vaquinha, não, essa tem essa já tá fácil. A de peruca eu tenho, vou pôr essa daí. Vacância é o contrário da ocupação, você manja, né? É um menos a ocupação, o engenheiro falaria. No caso, dá para ver que ela subiu um pouquinho aqui nos últimos anos, mas ainda assim esse fundo tá tudo dentro do controle, né? O fundo tem mais de 95% de ocupação. Então, fica a dica aí para você conhecer. Muito bacana também, não só a parte de ações, que você já está acostumado lá do Investidor 10, mas também a parte de fundos imobiliários. E se você ficou até o final dos nossos vídeos, obrigado de coração por isso, eu sempre te agradeço, te manda aquele coraçãozinho aqui do meu lado também, desde que você escreva a palavra final que o Bruno vai te falar agora. Vamos pegar o gancho então do Casadão. Casadão? Governo Casadão. Governo Casadão. Escreve aqui pra gente ver que você ficou até o final, bate o seu ponto, garanta a sua presença aqui na nossa chamada. Valeu, tudo de bom. Boa noite.